Está entrando na sua casa o programa Madrugada de Bênção, a sua sintonia com Deus. Hoje é segunda-feira, não estranho, pare da quinta na segunda. A Rede Século XXI, essa família, nós estamos interagindo constantemente, porque eu quero ver você encontrando-se com Deus e o teu momento de estar na presença dEle é agora. Vem com a gente, não dorme não, até 1h30 da manhã, estamos juntos e misturados. O programa Madrugada de Bênção, ele quer a sua interação. Nós fazemos um programa todo voltado a você. Você quem faz, através das orações, dos pedidos, das súplicas. E nós estamos nos aproximando do Pentecostes. Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo para você. Sobre o defensor, aquele que vem da parte do Pai. Mas para isso, amado, amada, é preciso que a sua prece chegue ao coração de Deus. É preciso que a sua intenção chegue ao coração de Deus. E nós estamos aqui nesse aguardo. Aguardo da sua ligação. Pedindo, consagrando, clamando, dons, carismas, principalmente vamos colocar as nossas famílias, nossas comunidades ao coração de Deus. Pedir ao Senhor Jesus que derrame o teu Espírito sobre nós, para que possamos assim compreender neste tempo, um tempo difícil para a igreja, um tempo de perseguições, um tempo de aspereza, um tempo ao qual os cristãos vivem aí uma tibieza de fé, e, por outro lado, comunidades fervorosas, intensificadas na fé. Diante disso, precisamos assumir o nosso ser cristão. E para isso, nós vamos voltar-se ao Senhor e dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu necessito da Tua graça, eu necessito da Tua bênção, eu necessito da Tua unção sobre mim. Derrama a Tua bênção sobre minha casa, sobre minha família. E esta bênção nós vamos invocar juntos, ligando para o número 19 3871 9620. Ao ligar, deixe registrado o teu pedido de oração, deixe registrado o teu agradecimento a Deus, coloque aos pés da bem-aventurada Virgem Maria as suas necessidades, mas principalmente hoje, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê sabedoria, entendimento, de ciência, de temor a Deus, nos derrame os 7 dons do Espírito Santo, para que, revestido dos dons e carismas do Espírito, possamos assim fazer o que é da vontade do Senhor. Então liga, 19 3871 9620, manda seu e-mail também, registra. Testemunha, às vezes, por telefonema, você não consegue registrar todo, porque é muita coisa. Então manda um e-mail, madrugada@rs21.com.br. Vamos juntos, porque o Senhor tem algo preparado para mim e para você. A noite está apenas começando. Seja bem-vindo. Madrugada de Bênção, levando as bênçãos de Deus para a sua casa, para a sua família. Amado, quando nós falamos da Santíssima Trindade, lembramos de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Santo Agostinho define que para nós se torna difícil expressar cada sentido de cada um desses e principalmente sistematizar e racionalizar qual a função em si de cada um. Porque quando olhamos para o Pai, vemos na ação do Pai a presença do Filho, o querer do Filho, e tudo isso manifestado no Espírito. O Espírito, então, assim, agindo no meio de nós, também nos trará tudo aquilo que é a vontade do Pai. Porém, hoje, nós estamos nos voltando ao Espírito Santo e chamando Ele de o defensor da verdade. E aí poderia eu, você, dizer o que é a verdade? Quem é a verdade? Como falar desta sumidade quando olhamos para a Trindade Santa? A verdade é o Deus que encarnou-se, o Cristo que se deu a conhecer. Ele é a verdade e a vida. A verdade como o Vertus, como aquele que é único, como aquele que não se constrange, como aquele que não se corrompe, como aquele que não sofre adultério. A verdade como aquele que é o perfeito, e o perfeito que vem da parte do Pai para nós. Eu sei que muitas vezes isso é um pouco complexo, e parece muita informação demais para absolver a nossa mente.
mas compreenda Jesus como aquele que é. E aquele que é o próprio Deus. Aquele que não falha, aquele que não erra. Nós encontramos Jesus no viver plenamente humano, exceto no quê? No pecado. A verdade, então, ela é libertação. A verdade me leva à plenitude do amor, à concretização do amor de Deus em minha vida. E diante dessa verdade, amado, amada, temos que compreender o que Deus, quando nos insere no seio da Trindade, espera de cada um de nós. Ouvia uma professora minha que dizia: entre as pessoas da Trindade há uma relação pericorética. E eu falava: que nome bonito! Vai dizer isso na comunidade. Como dizer agora você diria: o que é isso, padre? As pessoas da Trindade, elas perpassam uma à outra. Há uma penetração ou interpenetração das pessoas trinitárias. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. E o Filho nos adverte sobre isso, ele diz: eu e o Pai somos um. O que o Pai quer, eu quero. O que eu quero, o Pai quer. Eu faço a vontade do meu Pai. E assim, nós vemos Deus Pai no Deus Filho. O Deus Filho no Deus Pai. E aqui, belíssima definição nos traz. E o Espírito onde entra, Padre? O amor entre o Pai e o Filho. Este amor concretiza-se para nós como o Espírito Santo de Deus, esse que traz para mim, para você, a atualização da vontade de Deus, a concretização dos planos de Deus. Nos faz assim mergulhar no maior de todos os mistérios, o mistério do Deus encarnado, Deus que reduz da sua condição máxima, assumindo a minha, a sua condição, só não no pecado. Se fez um como nós, não aí levitando, não olhemos Jesus desta maneira. Jesus, quando andou no nosso meio, não estava pairando aqui e acolá, levitando de um canto a outro. Quando ia sobre as águas com os discípulos e na embarcação, temos um fato relevante: aparece ele sobre as águas e encontra-se com seus discípulos. Teve fome e até após a morte, Jesus fala novamente: dai-me de comer. E é ali no partir do pão, do peixe, que os discípulos reconhecem que é Jesus. Jesus é a verdade libertadora diante da palavra que ele profetiza sobre nós, que ele determina sobre nós. Ele diz bem claro: tudo passará, mas só a sua palavra permanecerá. O mundo, tudo é breve. As folhas da árvore caem a todo instante, conforme a vontade do Senhor. Os ventos sopram aonde quer. E aí, quem escuta o ruído? Quem escuta esse vento que reboa no meio de nós e vem fazendo uma revoada de mudança, de transformação, pois por onde este vento passa é como aquela água que jorra do trono, a água que vem do trono de Deus e passa no meio de nós. E ao passar, esta água transforma, esta água muda, esta água reestabelece povos, raças, línguas e nações. É por isso que o Espírito Santo tem essa função forte, experiencial no meio de nós, porque atualizará em mim e em você a vontade de Deus, fará com que tudo aquilo que foi revelado pela palavra se torne gesto concreto hoje, na comunidade, na família, na sociedade. O Espírito de Deus não quer revelar a verdade apenas para o povo da igreja. Isso seria pouco demais, seria mesquinho demais da parte de Deus. O Espírito quer que a verdade, ela se expanda sobre toda a terra, ela se espalhe de tal maneira que homens, mulheres, gerações creiam
que Jesus é o Senhor, e que só existe um Deus, só um Senhor. Por isso nós falamos de 3 pessoas, mas entendemos tudo isso como o único e verdadeiro Deus, um só Deus. E diante do único e verdadeiro Deus, a tua palavra deve penetrar como uma faca que corta-nos por dentro, invade-nos o corpo, a alma. E como que esta palavra gerará efeito em nós apenas como palavra? Talvez não, porque muitos lerão o livro sagrado e dirão que é apenas um livro qualquer, como qualquer best-seller que aí existe, como qualquer obra editada, bonita, com elementos de romance ou ficção, tá? Como qualquer livro que narra fatos históricos, apesar que não podemos assim querer afirmar que a Bíblia seja um livro exatamente histórico. Ele não tem este cunho. Ele quer contar a ação de Deus na história, a ação do Filho de Deus na história, a ação do Espírito Santo na história. Diante de tudo isso, nos encontramos no seio da Trindade Santa, pedindo ao Senhor que cada palavra que venha para nós, que venha sobre nós, seja palavra de edificação, seja palavra de estruturação, seja palavra de restabelecimento da vida em Cristo Jesus. Por isso, olha que bonito aqui, nós vamos ao Pai através de quem? Através de Jesus. Movidos por quem? Pelo Espírito Santo. É Ele então que vai dar ânima, vida, sentido a todas as nossas ações. Diante deste encontro então, se eu não estiver revestido do Espírito Santo de Deus, eu não conseguirei compreender as palavras que o Senhor nos traz. Não conseguirei perceber o ressoar da Sagrada Escritura sobre a minha vida, sobre a vida da minha comunidade, sobre a vida da minha família. Eu percebo muitas vezes que o irmão, quando diz, Padre, eu não estou compreendendo, eu leio a Bíblia, mas não entendo. E eu te pergunto, tens invocado primeiro o Espírito Santo? Olha para os discípulos, olha lá os discípulos, Jesus disse, olha, ide 2 a 2, andais pelo caminho, e ao encontrar o enfermo, curai, o possesso, expulsai os demônios, ao encontrar aquele que estiver morto, ressuscite. E aí os discípulos vão. Quando volta todo mundo declarando a incompetência, a impossibilidade, a incapacidade. E aí eu diria, por que talvez estes não conseguiram lograr êxito? Porque talvez estavam esperando uma oração poderosa que Jesus poderia lhes dizer. E Jesus, ao dizer essa oração poderosa, disse, quando estiveres a orar, diga, Pai nosso que estás nos céus. Eles digam a Jesus, Senhor, essa oração a gente já conhece, porque há no aramaico oração que tem os mesmos perfis da oração do Pai Nosso. Talvez nós temos uma adaptação que sai da boca de Jesus. Desta forma, os discípulos podem se tornar aqui tão fracos da mesma maneira, mas aqui Jesus mostra bem claro a eles, recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoares, eles lhes serão retidos. A quem encontrares pelo caminho doente, dá-lhe a cura. Possesso, expulsai os demônios. Morto, ressuscite-o. E os discípulos voltam e contam o sucesso da missão. É preciso que o Espírito Santo te conduza. E te conduza para levar a verdade. Qual verdade? A minha? A sua? A verdade que liberta, Jesus. Quando eu levo Jesus, quando eu propago Jesus, quando eu digo em nome de Jesus, expande-se sobre a terra a verdade que liberta, que sara, que cura. Por isso, amado irmão, amada irmã, eu pediria a você hoje que tomasse como posse em tua vida, na vida da sua família, o levar, o levantar,
o exaltar o nome de Jesus sobre todo nome na tua vida. Padre, eu preciso mudar. Coloca o nome de Jesus acima de todas as coisas na sua existência. Padre, eu preciso dessa cura. Clame ao Senhor Jesus. Creia que só Ele pode realizar prodígios e milagres. Que só Ele tem o poder de curar, de sarar, de libertar. Diante desse ato de crer, ore a quem? Ore ao Pai no Filho. Ore ao Pai no Filho. E no encontro com o Filho. O Filho que se fez carne, habitou entre nós, assumiu nossa condição, exceto no pecado. Por isso Ele nos chama, fuja do pecado. Seja covarde. Se vê que é pecado, seja covarde. Fuja, não tenha medo, porque se tornará herói na presença de Deus, porque vencestes o pecado. Assuma a tua missão, assuma o chamado de Deus na sua vida e peça ao Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, realiza em mim a palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, realiza em mim a vontade do Pai. Espírito Santo de Deus, atualiza em mim o amor, a caridade, a fraternidade, a paz. Espírito Santo de Deus, me faz forte, seja o meu escudo protetor diante das batalhas, das adversidades. Esteja me guiando pelo caminho. Sopra sobre mim, ó vento impetuoso. Sopra sobre mim, ó vento que vem trazer o novo. Sopra sobre mim, vento libertador e restaurador, porque traz ao meu pensar, ao meu agir, ao meu falar, a vontade de Deus. Sopra sobre mim, ó Espírito do Senhor. E eu quero te convidar a fazermos nesse momento uma das orações, diríamos aí, quase que a mais antiga de invocação ao Espírito Santo. Padre, não a falar em latim, Veni Creator. Invocar ao Espírito Criador. E interessante que você vai ver ao longo dessa oração, dizer que o Espírito é Criador, porque quando o Pai cria tudo, o Pai que é a verdade suprema de todas as coisas, o Espírito lá está, no ato criador de Deus. Por isso, amado irmão, amada irmã, peço, se você puder, abra os seus braços nesse instante e vá pedindo ao Espírito Santo sobre ti, sobre tua casa, sobre a tua família. Peça, ó Espírito Santo de Deus, venha sobre mim nesta noite. Venha trazer a verdade do Pai. Leva-me ao encontro das maravilhas de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, realiza em mim prodígios, milagres, como está na palavra. Ó Espírito Santo de Deus, faça-me cada vez mais crer nesta força libertadora, nessa força transformadora, e digamos juntos esta oração, pedindo ao Espírito Santo, vinde Espírito Criador, visitai as almas dos vossos fiéis, enchei de graça celestial os corações que vós criastes, vós, chamado Consolador, dom de Deus, Altíssimo, fonte viva, fogo, caridade e unção espiritual. Vós, com vossos 7 dons, sois força da destra de Deus. Vós, o prometido pelo Pai, ditai-nos os gemidos da oração. Atendei a vossa luz em nossas almas, acendei-a em nós, infundi o vosso amor em nossas orações. E a fraqueza de nossa carne, fortalecei-a com a perpétua força. O inimigo, afugentai-o para longe, dai-nos quanto antes a paz. Tende vós por guia e condutor, venceremos todos os perigos. Por vós conheçamos o Pai e também o Filho, e que em vós, Espírito de ambos, acreditemos em todo o tempo. Glória a Deus Pai, a Deus Filho, que ressuscitou
e ao Espírito Santo Consolador pelos séculos dos séculos. Amém. Seja bem-vindo, amado, amada, a esse encontro com o Espírito Santo, dom de Deus. Espírito Criador, está com o Pai, está com o Filho. Ele que infundiu ao coração e seio da bem-aventurada Virgem Maria, Jesus, o nosso Salvador. Hoje Ele possa também penetrar o teu corpo e a tua alma, infundindo aí as palavras do Evangelho, as palavras de vida, as palavras de libertação. E assim no encontro com o Espírito de Deus hoje, algo novo possa acontecer. Diga ao Espírito Santo, faz uma obra nova sobre mim hoje. Eu peço a Ti, ó Trindade Santa, ó Espírito Santo, dom de Deus. Amado irmão, amada irmã, estejamos juntos essa noite, unidos pela unção do Espírito Santo. E que o Espírito possa nos conduzir na força, na palavra, na oração e principalmente na confiança. O Espírito Santo, ele solta a sua voz para que você possa confiar em Deus. Sabe que nós estamos precisando de cristãos de verdade, dependentes do Senhor. E você mostra essa dependência quando você diz, Senhor, eu preciso de Ti.